Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos, né, família da fé. Bom, queridos, você vai ter a oportunidade de escutar hoje aqui na Graça Pura uma mensagem que vai mexer com a sua vida, porque muita gente entra nesse canal e às vezes entra de paraquedas, às vezes não sabe o nosso posicionamento, né? O que acontece? Como nós lemos a Bíblia e tentamos mais ou menos chegar perto da interpretação correta, né? Primeiro a gente não futuriza a Bíblia. A gente tenta entender a Bíblia dentro do contexto dela, dentro do campo dela. Qual é o campo dela? A época em que ela foi escrita. Então eu não posso, por exemplo, pegar uma tradição, que é uma tradição de séculos e séculos, lá da Bíblia, e querer aplicar com o entendimento de hoje. É por isso que muita gente, às vezes, nos criticam porque não entendem muito bem isso, porque o sistema religioso, quando eu falo sistema religioso, eu me refiro às igrejas tradicionais, né, o cristianismo que está aí na Terra há 2000 anos, conhecido por nós como o grande sistema católico e o grande sistema protestante, vocês conhecem, a maioria de nós viemos de lá. Eles têm uma forma diferente de interpretação, né? Eles pegaram a Bíblia e começaram a trazer a Bíblia segundo o entendimento da época. É por isso que você vai ver, por exemplo, dentro desse livro aí, que é o livro aqui da Graça Pura, um livro que eu escrevi, que conta essa história. Eu vou colocar aqui o bannerzinho do livro, tá? Ela conta uma das histórias de uma doutrina chamada inferno dentro do sistema. Então, você vai ver que no terceiro século da era cristã, havia-se um pensamento e os homens entendiam o inferno sendo algo diferente, algo que já era diferente da Bíblia, lá do original. Quando chegou na metade, vamos dizer assim, no século XIV, mais ainda foi mudando. Depois tiveram o grande movimento, que foi o movimento de separação, chamado protestante, que também já deram uma outra conotação, e todas elas interpretações humanas. Porque a palavra inferno na Bíblia é uma coisa, e ela não muda, ela não pode mudar. Ela não pode, por exemplo, eu não posso pegar as minhas experiências pessoais e querer inverter os textos bíblicos para adequar ao que eu vi, ao que eu senti. Não pode, não funciona assim. E o sistema religioso trabalha assim. Tanto que lá é os homens que mandam. E vocês sabem que existe, por exemplo, divisões entre eles. Uns podem fazer isso, outros não podem, né? E os que fazem dizem que aqueles que não fazem vão para o inferno. E outros que falam que vai para o inferno quem julga. Enfim, por quê? Porque é segundo a tradição humana, não segundo a tradição bíblica. Então nós estamos falando muito nesses últimos dias, deixa eu tirar aqui o banner desse livro aqui. Bom, nós estamos falando muito nesses últimos dias da vinda de Cristo, e nós cremos que a vinda de Cristo foi consumada. Porque a vinda de Cristo não se trata de um acontecimento global, e sim de um acontecimento de troca de aliança. E aconteceu justamente quando Jesus falou que o templo viria abaixo, que aconteceria o fim do mundo. Mundo qual mundo? O mundo daqueles dias, o mundo judaico. O mundo do Israel bíblico, tá? Ah, André, mas não ficou remanescente? Ficou, tanto que existe hoje a nação de Israel, mas eles mesmos lá sabem que eles não têm mais como pegar a árvore genealógica deles. Eles não sabem quem são da tribo de Levi, de Manassés, quais são da tribo de José, enfim, tudo. Eles perderam isso ao longo dos anos, porque eles ficaram vagando na terra depois do ano 70. Agora, há pouco tempo, agora em 1948, foi que o governo, a ONU, deu ali um pedaço de terra para que eles voltassem, né? Porque eles estavam espalhados pelo mundo. E eles passaram por atrocidades também na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem da perseguição que houve em relação ao Hitler, né? Então, aquele Israel bíblico, como nação, foi dissolvido. Eles ficaram vagando. A mesma coisa hoje, de repente entra alguém aqui querendo tomar o Brasil e a gente se espalha pelo mundo, né? Imagina, a gente pode perder a nossa essência. Isso foi o que aconteceu também. Então, essa falta de contextualização bíblica levou que os homens acreditassem que a vinda de Jesus seria para um futuro indeterminado e incerto. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia determina o tempo de que Jesus via, não diz a hora nem o momento exato da vinda de Jesus. Tanto que numa guerra, que foi o que aconteceu, quando os romanos entraram em Jerusalém, ninguém sabia o dia nem a hora. Eles ficaram acampados ali quase que 6 meses em frente a Jerusalém.
Então o dia e a hora ninguém sabe, mas foi num tempo determinado. Jesus falou que seria para aquela geração. Então nós estamos nesse trabalho de contextualização. É por isso que nós falamos que a vinda de Cristo veio, foi justamente quando o templo caiu. Por que quando o templo caiu? Porque o templo representava a lei. Isso é só para você ter uma ideia daquilo que nós falamos. É claro que tem muito mais coisa e não é esse o objetivo dessa mensagem. Só dar uma passadinha aqui para explicar a vocês. Então, como íamos falando lá no primeiro vídeo, né, nós estamos aqui apresentando as parábolas de Jesus, porque nós começamos a entender que as parábolas foram, quando Jesus falou sobre as parábolas, ele estava falando sobre o julgamento, sobre a acusação que viria sobre Israel. Então existe ali de Lucas capítulo 9, que foi o pontapé inicial. Se você não viu a primeira parte, você vai lá, corre e veja. Então nós falamos que de Lucas capítulo 9 até 21, Lucas 21, onde foi o sermão do Monte das Oliveiras, que Jesus anunciou o fim, né, que ele viria, Jesus apresentou 27 acusações contra eles. E nós estamos vendo algumas delas, né? Então nós estamos trazendo novamente esse entendimento para que vocês vejam. Agora, uma coisa também interessante, que o acerto de contas com Israel foi um acerto de conta iminente, porque se você pegar a história do Israel bíblico, você vai ver quantas vezes Deus trazia a espada contra aquele povo. O primeiro templo foi derrubado e eles foram levados cativos. Eles ficaram cativos do Egito, da Babilônia, dos caldeus. Então, volta e meia, Deus aplicava a correção neles. Sendo que quando Deus mandou Jesus, o seu filho, o Messias prometido, foi a gota d'água. Jesus veio para realmente findar aquele tempo e dar início ao outro. Então Deus começa a anunciar o fim da nação através de Jesus. Então é isso que nós estamos vendo nessa mensagem. É por isso que eu falo, abençoado, vem para a graça que eu te explico. Pelo menos eu tento. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, abençoado querido, se inscreva para você conhecer a gente melhor, né? Que aí você vai ver, né, aquilo que nós pensamos, né, aquilo que nós produzimos aqui nesse canal. Aqui com certeza a gente dá argumento para você pensar, para você sair da mesmice, né? Porque é tão ruim. Eu passei 25 anos lá no sistema religioso, sentado, né, no banco, e a gente já sabia aquilo, tudo que ia acontecer, não mudava nada. Algumas coisinhas mudava, mas era mínimo, era basicamente o mesmo. E aqui não, aqui cada mensagem vai te fazer pensar, né? Nem que seja para você subir nas cadeiras e falar assim, tá errado! Mas isso é porque essa mensagem te fez você pensar. Ela te desafia, tá bom? E os abençoados que têm acompanhado o nosso canal sabem disso. Então se inscreva hoje mesmo, deixe seu like, comentem à vontade, tá legal? Você compartilhe se você amar, se você acha que deva compartilhar para aquele que você ama, aquele que você acha que vai entender o que você está entendendo, compartilhe. E se você quiser que essa plataforma te avise, é só você apertar aí o sininho. Tá bom, queridos? Estamos entendidos? Vamos então à mensagem de hoje? Vamos lá. Então, abençoado, nós encontramos 27 acusações desde quando Jesus começou a falar por parábola. 27 acusações de Jesus contra Israel. Então, cerca da metade dessas 27 instâncias são parábolas. Nós vamos começar a ver uma a uma a partir de hoje. Muitas vezes não expressamos o quanto diretamente essas parábolas se aplicam à próxima destruição de Jerusalém. Porque ao esquecermos do contexto da vinda de Jesus, nos distanciamos desse foco. É por isso que muita gente acha que as histórias que Jesus contava como as parábolas, né? Ele diz apenas que eram histórias morais, né, para ensinar pequenos meninos e meninas. Só que isso é muito usado pelo sistema religioso, né? Eles não pegaram esse foco de entender que aquilo ali estava se tratando de uma acusação de Jesus, de Deus contra Israel, porque haveria um julgamento mais na frente. Então, como o sistema saiu do foco, futurizando a vinda de Jesus, passa desapercebido essas coisas. E nós estamos atentos a isso aí. Então Jesus disse que a eles lá, que tem avisos lá nessas parábolas, Jesus avisou a eles que tem coisas tenebrosas, notícias tenebrosas contra aquela cidade incrédula que se tornou Jerusalém, sobre a qual ele tinha acabado de fixar o seu rosto contra ela. Vamos ver, abençoado, nós lemos esse capítulo aqui, lá no capítulo 9 de
Lucas, versículo 51, foi o nosso pontapé inicial. E diz ali o texto: como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Amados, e essa definição de rosto não é algo positivo na expressão. Jesus estava indo denunciar o Israel de seus crimes, de vários crimes cometidos por eles durante a sua história. A história de Israel é uma história cruel, de desobediência. Então, apesar de muitos acharem, por causa da doutrina errada do sistema religioso, né, do cristianismo tradicional, apesar de muita gente achar que o que Jesus fala para os dias de hoje, esse é um corte tremendo, né? Muita gente acha que Jesus está falando para os dias de hoje. É claro que nós podemos pegar exemplos, mas no que tange a profecias, no que tange ao fim do mundo, não podemos trazer para os dias de hoje. Jesus não fala para os dias de hoje. Para os dias de hoje, somos o melhor de Deus. Essa é a grande verdade. Né? Às vezes, por causa da debilidade da carne, muitas das vezes a gente acha que Jesus está falando comigo, ó raça incrédula, ó pecadores, e aí a gente olha para o nosso erro, parece que Jesus está apontando para nós. Né? Só que não. Hoje nós encontramos em melhores e superiores promessas. Porque esse fim aí da carnalidade acabou. Hoje Deus te enxerga em espírito, por isso que você tem paz com Deus em Cristo. Então, agora, enquanto eles não souberem disso, serão capazes aí, conforme você está vendo, né? Enquanto o sistema religioso não souber disso claramente, vão continuar sendo enganados aí por político, por todo mundo que chega dentro da igreja hoje, leva todo mundo ali. Então, durante a jornada que seguiu o ponto em Lucas capítulo 9, versículo 51, conforme vocês estão vendo aí, Jesus contou pelo menos com 14 ameaças. 14 ameaças, querido, de julgamento politicamente carregadas em forma de parábolas. Por isso que Jesus usava muita parábola. Isso tudo aconteceu antes do grande divórcio. Né? Deus se divorciou da nação. Jesus colocaria toda a acusação sobre o caso. E aqui é como devemos entender as parábolas relevantes nesta sessão que vamos ver agora das Escrituras. E vamos começar falando da primeira nessa ordem de acontecimentos de Lucas, tá bom? Vamos falar do bom samaritano. Eu acredito que é uma parábola bastante conhecida por todos nós, né? Jesus havia estado em Samaria após sair da Galiléia, nós falamos isso no primeiro vídeo. Então ali no caminho de Jericó aparece uma narrativa. E depois Jesus volta a essa cidade, né? Mais tarde Jesus voltou a essa cidade, por volta do capítulo 19. Mas aí nessa região, né, entre Jerusalém e Jesus ali em Samaria, Jesus achou propício falar uma parábola interessante dessa que eu acabei de falar, que era o bom samaritano, devido à animosidade entre judeus e samaritanos, para expor essa parábola. Então, diz que um homem, conhecedor da lei de Moisés, pergunta a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Vamos ler a parábola, abençoado. Se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Mas vamos ler primeiro do 25 ao 29. Vamos lá. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Meus queridos, era muito comum naqueles dias ali de Jesus se levantarem vários messias, né? Era um tempo onde se proliferava, né? Inclusive até mesmo Pedro em sua carta fala dos falsos profetas, né? O próprio apóstolo Paulo cita os falsos profetas, era porque nessa época era bem comum. Então o pessoal da lei, e esse homem que perguntou ali, ele era um samaritano, né? Então eles conheciam bem a lei, eles se agarravam muito às escrituras, à Torá, principalmente a Torá. Eles eram seguidores fervorosos da Torá. Então ele perguntando, sabendo que Jesus era um mestre da lei, pergunta, né, o que precisaria para fazer para herdar a vida eterna. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você entende? Então Jesus já fez um desafio e voltou a pergunta para ele, né? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. Aqui ele citou, se não me engano, Êxodo, né? Êxodo ou Deuteronômio. E ame seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, por quê? Porque ele era um cara seguidor da lei,
perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, queridos, esta pessoa era um homem de detalhes tremendo, né? Você vê que não era qualquer um. Que também tinha essa habilidade humana universal para racionalizar seu comportamento em poucos pontos da lei. E de fato era. Era como se fosse um homem quase perfeito dentro da lei. Bom, amados, atenção. A acusação contra Israel aqui, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. A acusação contra Israel aqui vem de duas maneiras, tá legal? A primeira maneira, o desdobramento de Jesus, da verdadeira natureza da lei, a essência e não a letra. Então, esse é o primeiro. Eles cumpriam a lei, mas não a essência. Eles liam a lei, seguiam a lei como robô, porém a essência da lei eles não cumpriam. Então, amados, a lei, atenção, a lei, apesar de ser regras, ela não é somente uma série de obstáculos para os quais você ganha méritos por saltar uma a uma, né? Por isso que Paulo fala, né? Aquele que guarda um ponto da lei está obrigado a guardar todos, porque era feito por pontos, né? Então a lei é um guia para o grande mandamento do amor. Tanto que depois Paulo resume que o fim da lei é amar a Deus e o seu próximo. Paulo mais na frente fala que o fim da lei é esse, e foi o que aconteceu. Então Israel, com todos os seus ritos, né, os seus rituais de pureza, tinha ignorado isso que era a essência. Então Jesus mais tarde repreendeu os intérpretes da lei por transformar a lei em pesados fardos nas costas das pessoas. Veja, então a acusação aqui está bem claro, é a hipocrisia dos homens. Vamos ler esse texto aí que eu citei, que Jesus falou, criticando, né, os fariseus que jogavam fardos pesados nas costas das pessoas. Lucas capítulo 11, versículo 45 e 46, que diz: Então um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus com certeza tinha ali alfinetado fortemente eles, né? Jesus respondeu: sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Então a acusação era para as cabeças. Veja bem, pegava sacerdote, levita, fariseu, saduceu. Então Jesus era assim, foi um excelente advogado de acusação. Por isso que a lei nunca aperfeiçoou ninguém a nada. Não pelo fato da lei, porque a lei são regras, mas por causa da debilidade da carne. Por isso que era necessário remover o primeiro pacto, que consistia em mandamentos para a carne. E a carne, conforme diz Paulo, não se sujeita à lei de Deus, Romanos capítulo 8. Então essa era a acusação. Porque eles, apesar de cumprirem a lei, desandavam pelo outro lado, eram cruéis. Agora, o segundo lugar que Jesus veio trazer a acusação para Israel. Este foi o verdadeiro choque. Um samaritano aleatório poderia representar melhor a verdadeira religião do que um fariseu ou um levita, dizendo daquele homem. Tá? Esta foi a condenação direta do orgulho dos fariseus. Atenção, essa foi uma acusação direta, condenação direta. O orgulho dos fariseus, né, em sua pureza, e a atenção dos levitas para seus rituais do templo. Ambos tornaram-se desprovidos da misericórdia e do amor de Deus. Então essa foi a segunda acusação. Porque os que seguem a lei são implacáveis, né? Engraçado que você nota hoje, se você olhar para... Eu tenho que falar, né, abençoado? Infelizmente, para o sistema religioso, você olha, você encontra esse mesmo espírito. Um espírito de arrogância, de soberba, que não há misericórdia. Você olha para esses locais... e eles lá acreditam, né? Eles estão se aprumando, segundo eles, para a vinda de Jesus. Imagina se não tivesse. Então a verdade é que a vinda de Jesus foi consumada. Isso implica em nós que vivemos hoje, nós que sabemos disso, a ser diferente deles, a se diferenciar deles, dos que pregam essa mentira.
E a história da parábola eu vou continuar contando aqui para vocês, que vocês conhecem, mas é bom para efeito da gente ilustrar essa mensagem. Vamos continuar então lendo a parábola, que agora vamos partir agora do versículo 30 e vamos até o 37. Diz o texto: Jesus respondeu com uma história. Aí voltamos lá à parábola, tá legal? Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, olha aí. Isso é uma acusação, queridos. Tá? Isso aqui é uma acusação. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita, os dois israelitas, um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. Meus queridos, aqui mostra também um fator interessante, né? É que a benignidade do Senhor nos alcançou. Porque é como se os gentios, vamos dizer assim, de certa forma, eram os que estavam, era o que foi caído ali na estrada, né? E quem teve misericórdia não foi o povo eleito, a nação escolhida de Deus, e foi um samaritano, um mestiço. Vamos lá, continuando. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. Deixa eu ver se vocês já estão comigo aqui, porque tem outra parte. Então veio um samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele. Espera aí que está separado aqui, porque ficaria muita coisa para colocar nessas letras aí, ia ficar muito pequeno. Já está pequeno, né? E diz ali: foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Aí Jesus volta para quem perguntou, né, que foi o samaritano, um homem seguidor da lei, e disse: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Os cumpridores da lei? Claro que não, né? Perguntou Jesus. Vamos voltar aqui. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Olha a lapada que Jesus deu nele também. Então, meus amados irmãos, Jesus aqui também não deixou também de pôr Samaria nesta condenação. Isso foi bastante radical. Poderia ser realmente melhor ser um samaritano mestiço do que um fariseu ou mesmo um sacerdote. Então Jesus tinha conseguido, do intérprete da lei desse texto aí, confessar isso com a própria boca. Ele fez com que aquele homem que se achava o bonzão confessar da boca dele mesmo o que ele precisava para fazer para ser salvo. Olha que coisa interessante. Então, nesta parábola, Jesus revela como Israel perverteu e assim ignorou a lei, a própria lei da aliança, abençoado. Isso aqui foi uma das acusações que caiu sobre Israel. Nós não podemos descontextualizar isso aqui. Então, nesta parábola nós estamos vendo. Por quê? Porque na realidade, ninguém fazia isto. Eram soberbos, eram orgulhosos, andavam nas praças orando em voz alta, não é verdade? Se faziam jejuns, aqueles homens na época, eles queriam que todos enxergassem eles, né? Eles faziam com aquela cara assim, né? Uma verdadeira hipocrisia. Então as primeiras acusações estavam denunciadas contra Israel. E todos os que ouviram o Messias falar aquela parábola foram testemunhas disto. E muito mais os discípulos, que já sabia que o ministério de Jesus entrava em rota de colisão com Jerusalém. Agora, imagina isso, né, elevado a mais de 2000 anos que estava de pé a aliança da lei. Imagina o quanto que muitas pessoas sofreram com esses homens, os líderes religiosos. Ali já havia mais de 2000 anos de história de Israel. Então Deus, ele deu várias oportunidades a Israel para se consertarem. A Bíblia está cheia, o Antigo Testamento está cheio dessas alianças, desses concertos. Porém, Deus viu que não havia mais jeito. E essa foi uma das causas
do divórcio de Deus para aquela nação. Por isso que a vinda de Jesus, ela não pode ser descontextualizada do contexto judeu. É como se hoje nós estivéssemos revivendo essa história com o pensamento daqueles homens. Deus está dando oportunidade para nós ouvirmos isto de maneira clara. Por isso que agora nós vamos ler um texto de Paulo que faz todo sentido hoje, queridos, para nós. E eu quero terminar essa mensagem aqui. Se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 1 e 2, bastante conhecido por nós em graça, né? Diz ali: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. E aí, abençoado, fala de um casamento que existia entre Deus, né, através de seu filho Jesus, e Israel. Jesus sempre foi o Messias de Israel. Desde antes da fundação do mundo, Jesus era o Messias de Israel. Sempre foi. Então havia um casamento. Deus, até uma passagem, não sei se é Ezequiel fala, né? Passei por uma profecia e uma poesia, né? Passei por ti e eram tempos de amores e entrei, casei contigo, fazendo uma analogia de um casamento e as bodas de um casamento. Era quem? Deus e Israel. Só que esse casamento se dissolveu. Foi a vinda de Jesus. Então Paulo aqui nesse texto ele avisa que houve um divórcio da lei. E é disso que se trata a vinda de Jesus. O estabelecimento da graça eterna do seu reino. E hoje, mudou muita coisa? Não. Até porque quando você trabalha com o futurismo da vinda de Jesus, você cria uma lacuna que nunca vai ser preenchida. Por quê? Porque nunca vai acontecer. Essa é a grande verdade. Nunca vai ser preenchida. Pois se trata de uma esperança falsa. É tão falsa essa esperança, para eles que creem assim, eles pregam e não vivem o que pregam. Porque se eles estivessem realmente preocupados com a vinda de Jesus, que é acometida ali, segundo eles, com a destruição das coisas do mundo, não era para eles pensarem assim, sim ou não? O que fazem hoje eles com os políticos para consertar o Brasil? Se na doutrina deles o mundo não tem jeito, o mundo já está condenado, não é assim que pregam? Então, como eles não querem, vamos dizer assim, eles agem contra isso, contrário, as ações deles é contrário àquilo que eles pregam. Você vê muita gente aí do sistema religioso colocando heresia, Jesus vai voltar ainda, mas eles não vivem isso. Então eles, de certa forma, esse futurismo, tornaram esse movimento hoje religioso que existe no mundo iguais a Israel no passado. Está entendendo, abençoado? Agora, se você entendesse isso dessa maneira que nós entendemos hoje, que a vinda de Jesus não se refere a um fim do mundo, nem encontro nas nuvens, nem mortos ressuscitando, você teria uma vida transformada por esse entendimento, igual a nós. E com certeza essas coisas, querido, mudam a nossa perspectiva de vida, sim ou não? É por isso que eu peço aos abençoados para colocarem aí os seus testemunhos nos comentários, porque isso é vida, testemunho é vida. Porque muda, a vida da pessoa muda. É por isso que Deus levanta canais iguais a este, e tem que levantar mesmo, para mostrar essas verdades. E essas verdades não são para qualquer um, porque a nós nos chamam o quê? De hereges. Entendeu, abençoado? A problemática de se futurizar a vinda de Jesus? Então, abençoados, vamos ficando por aqui, nessa simples mensagem, né? E na próxima parte, nós vamos falar sobre uma parábola muito importante. E aqui cai outra acusação que resultou na vinda de Jesus com poder e grande glória no ano 70 depois de Cristo. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.
Lançamento! Já chegou nossas camisas estampadas com frases em graça. Agora você já pode mostrar ao mundo o verdadeiro evangelho através das nossas estampas. Além de camisas, temos uma coleção inteira feminina. Moletons, bonés, canecas, aventais, pôsteres e muito mais. Confira no nosso site. Acesse lojadobem.shop, lojadobem.shop e confira. Agora você já pode sair por aí impactando na sua cidade. Graça pura fazendo a palavra correr.